Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma aula de AFO, Administração Financeira Orçamentária, e também esse assunto aqui também diz respeito ao direito financeiro, dependendo aí do concurso que você vai realizar. Hoje o assunto chama-se orçamento impositivo. Orçamento impositivo, uma das grandes novidades trazidas à nossa disciplina nos últimos anos, iniciou pela emenda constitucional número 86 de 2015, depois a emenda 100, a emenda 102, a emenda 105, ou seja, nós tivemos aí muitas alterações importantes e com certeza estes assuntos aí serão brevemente muito cobrados na prova de concurso, muito mesmo, cara, porque são alterações significativas à nossa disciplina. Eu que sou professor de AFO desde 1999, então eu pude acompanhar todas as grandes mudanças aí, alterações dessa disciplina ao longo do tempo. Vem comigo, vou explicar para vocês aí. Orçamento impositivo, AFO, né? Então vamos lá. Então, primeira coisa, uma ajuda à memória para que vocês tenham um entendimento da diferença do orçamento autorizativo e o orçamento impositivo. Primeiro, ambos, né? Ambos são lei, né? São lei. Ou seja, deve ser aprovado pelo pelo legislativo, pela Casa de Leis. É uma lei, tá? Necessita do quê? De aprovação do povo, porque o orçamento ele vai definir o que vai trazer a previsão das receitas e a fixação da despesa. Ou seja, o povo vai autorizar a administração pública em efetuar os gastos. Então, por isso que há necessidade de uma lei. Ah, ok, até aí são iguais. O que muda? Vamos lá, no orçamento autorizativo, não precisa ser executado pelo executivo integralmente. Não precisa ser executado. Ou seja, se está lá no orçamento, né, a previsão da construção de uma ponte, de uma escola, de um hospital, por exemplo, isso não significa dizer que a administração pública tem a obrigação de executar. Ou seja, passa a ser simplesmente o quê? Uma peça formal, né, uma forma de lei, mas não há isso chama-se autorizativo. Tá? Então, autoriza a administração pública a realizar aquele gasto, mas não necessariamente executar, o dever de obrigar. Já no orçamento impositivo é diferente. Uma vez previsto no orçamento, deve ser executado integralmente pelo executivo. Claro, salvo impedimentos de ordem técnica. Assim, não é impossível executar determinada despesa, receita, né? Então não pode. Por exemplo, né, professor? Construção de uma ponte. Bacana, né? Construção de uma ponte. Só que naquele local, para construir a ponte, não se obteve a licença ambiental. Se não obteve a licença ambiental, torna-se o quê? Impossível a realização daquela despesa. Ou seja, isso é um exemplo, tá? Esse é um exemplo aqui de quê? De impedimento de ordem técnica. O orçamento autorizativo é o nosso modelo no Brasil, tá? E o modelo impositivo é dos Estados Unidos. Então lá o orçamento é impositivo. Agora o seguinte, né? Aqui no Brasil, até a emenda 86, né, até a emenda 86 era 100% autorizativo. Aí nós tivemos a emenda 86, criou-se a obrigação as emendas parlamentares, a execução das emendas parlamentares individuais, depois a emenda 100, tá, que criou a emenda aí, criou as emendas aí parlamentares, né? E depois o dever de executar do artigo 65, parágrafo 10º. Então, no Brasil, nós temos uma parte que é impositivo e outra parte que é autorizativo. Diante disso, né? Então, vamos lá. A nossa LOA, no Brasil hoje, é um instrumento autorizativo ou impositivo? Ambos. Então, hoje nós temos aí um modelo híbrido, misto, né? Parte do orçamento é impositivo, para as emendas parlamentares, que trata-se de 1,2% da receita corrente líquida, e de emenda de bancada, que é 1% da receita corrente líquida, mais o dever de executar as programações orçamentárias previsto no artigo 165, parágrafo 10º, que inclusive este assunto já foi objeto da nossa aula anterior, tá? Da nossa aula anterior, lá na aula de orçamento, nós tivemos essa aula de orçamento, tá? Lá na aula de LOA, nós já falamos sobre isso. Hoje eu vou fazer uma ajuda à memória, reforçar um pouco mais esse conceito, porque aqui é o local correto, é o orçamento impositivo. Bacana?
Então o que acontece? Vamos lá, com calma. Orçamento impositivo do Brasil. Aqui você tem que pensar na prova. Então, são 3 montantes importantes. As emendas individuais, 1,2% da receita corrente líquida, a de bancada, 1%, e, claro, o artigo 165, parágrafo 10, que é o dever de executar os programas orçamentários, né? As programações orçamentárias. Beleza, né? Vamos lá. E agora? Agora a gente vai pela ordem. Tá? Nós vamos estudar primeiro o artigo 165, parágrafo 10º. Depois, nós iremos estudar as emendas individuais e depois as emendas de bancadas. Esta é a sequência dos nossos estudos, né? Então, primeiro, vamos lá. Artigo 10º. Olha só. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, dotando os meios e as medidas necessários para, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços para a sociedade, incluído pela Emenda Constitucional número 100 de 2019, né? Então tá aí, né? Então o que acontece? Se você fizer uma leitura, você vai chegar à seguinte conclusão. Dever. A administração tem o dever de executar. A partir do momento que a gente vê que o dever de executar, o que acontece no nosso orçamento passou a ser um orçamento, o quê? Passou a ser um orçamento impositivo, dever de executar, né? E aí, claro, né, que eu já disse para vocês nas aulas anteriores, né, este assunto aí caiu como uma bomba, porque desde quando eu me entendo por gente, o nosso orçamento é autorizativo. Tá? Então, isso é uma mudança muito importante de conceito na questão orçamentária. E, claro, o que acontece? Isso aí, os estudiosos da matéria, os doutrinadores, principalmente os tribunais de contas, que têm o dever de fiscalizar, então começou uma efervescência de discussões sobre este tema. Tá? Aí eu posso resumir essas discussões. É claro que o professor aqui, eu tive que ir lá no site da Tricom, tá? Que é a Associação de Tribunais de Contas aí, do Brasil, né, que é uma grande instituição, e lá eu busquei lá um trecho de um paper do Valdeci Pascoal, que ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, autor, entre outros, a obra Direito Financeiro e Controle Externo. O que ele diz? É forçoso reconhecer, ou seja, é difícil reconhecer. No entanto, mas porém, né, que com a aprovação da emenda 100, o orçamento público ganha uma nova estatura jurídica. Exatamente, mudou a estatura jurídica a emenda 100, né? A partir desse novo regramento, pode-se dizer que a natureza do orçamento público do Brasil passa a ser, em regra, impositiva. Olha aí, né? Então, passa a ser, em regra, impositiva. E aí, professor? Aí eu falo com muito conforto para vocês. Eu já fui ordenador de despesa, eu fui gestor público aí por 13 anos, né? 13 anos, não, entrei em 2002, tá? E eu saí em 2015, né? Quase 13 anos aí, né? Quase 13 anos aí. Então eu fui gestor público. Eu fui até ordenador de despesa. O que acontece, cara? Acontece o seguinte, que os nossos instrumentos de planejamento, infelizmente, eles estão muito longe de retratar a real necessidade da máquina pública. Muito longe. Então o que acontece? Durante a execução do orçamento, cara, é uma transferência de recurso, de dotação para cá, para lá, verba de vai tudo que é lado, crédito adicional, não sei o quê. Então, o que acontece, cara? Isso ia travar a administração pública. Ia travar. Agora, a partir do momento que os nossos instrumentos de planejamento, eles venham a corresponder o mais próximo possível da realidade, aí a gente pode ter um orçamento impositivo que a máquina pública não vai travar. Tá? A máquina pública não vai travar. A questão do orçamento é tão grave que é o seguinte, pega despesas obrigatórias. Vamos colocar aí uma despesa obrigatória para a administração pública, que é uma despesa que eu digo para vocês que é uma despesa sagrada, que é o pagamento da remuneração dos servidores públicos. O que acontece? O cara já faz um orçamento, né? Já faz um orçamento com pouco dinheiro, com insuficiente para arcar com a despesa. Ele sabe que aquele recurso não vai ser suficiente. E aí? E aí acontece, né? Acontece aí, durante a execução, é um balaio de gato para poder aí suprir essas dotações. Isso demonstra o quê? A desorganização, o fora de foco dos nossos instrumentos de planejamento. Então, uma emenda dessa, tá, ia travar tudo. E aí, o que aconteceu?
Logo em seguida veio a emenda 102, né? Então, o que acontece na emenda 102? A emenda 102 flexibilizou a regra lá do parágrafo 10º. Vamos lá, ó, regra de cumprimento orçamentária. O disposto no parágrafo 10 deste artigo, nos termos da lei da LDO, ou seja, olha aqui, olha como é importante você conhecer a LDO. A LDO, ela tem dois trabalhos muito importantes. Primeiro, a LDO, ela vai orientar a elaboração da LOA e ela vai ditar as diretrizes de execução do orçamento. Então, as regras para execução do orçamento estarão na LDO. Isso que está dizendo aí. Vamos lá. Subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesa e não impede o cancelamento necessário à abertura de crédito adicional. Ou seja, a emenda 102 começou a flexibilizar lá a emenda número 100. Vamos lá, primeiro, subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais. Ou seja, para aí, ele é impositivo, mas ele vai ter que obedecer às regras constitucionais e legais, tá? Principalmente a LRF, né? Que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesa. Então, o que acontece? Vamos supor que a meta fiscal, né? Se a meta fiscal ela não está sendo realizada, ela poderá ser contingenciada. E ela sendo contingenciada, significa dizer que ela não vai ser executada como foi aprovado. É um exemplo. Outra coisa importante, que inclusive já caiu aí no concurso importante, que foi Cefaz aí do Ceará, não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. Ou seja, então essa verba que está lá ainda pode ser objeto de cancelamento para abertura de créditos adicionais, e nós temos uma super aula aí prevista sobre créditos adicionais. Não se aplica nos termos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificado, com certeza, né? O que acontece, né? Tá lá no orçamento construção de uma ponte. Vou colocar o exemplo para vocês da licença ambiental. Ainda vale. Se não for possível a execução por ordem técnica ou outro, o que acontece? Não vai ter nenhuma penalidade. Tá? E pode ter certeza, o Tribunal de Contas vai estar fiscalizando aí esse orçamento, né? E aplica-se exclusivamente às despesas primárias, tá? Ou seja, aquelas despesas que não têm encargos da dívida, né? E as despesas primárias discricionárias. Despesas primárias discricionárias. Construção de uma praça, reforma de uma praça, aquisição de um veículo. Todas essas despesas são despesas discricionárias, né? Professor, nós temos o quê? Nós temos despesas obrigatórias. Quais são as despesas obrigatórias? Todas aquelas de ordem legal, tá? Aquelas de ordem legal ou contratual, tá? Então nós temos aí despesas de folha de pessoal, é obrigatório, tá? É obrigatória. De serviço da dívida, obrigatória. Contrato de aluguel, é contratual, é uma despesa obrigatória, tem que pagar, tá? Tem que pagar, tá? Então tem que pagar. E nós temos a despesa obrigatória de caráter continuado. O que é uma despesa obrigatória de caráter continuado? São aquelas despesas que têm um prazo de execução superior a 2 anos. Então nós temos aqui de despesa obrigatória continuada, aquela mais de 2 anos. Despesas obrigatórias, tá? Ok, menos de 2 anos. Nós temos as despesas discricionárias, ou seja, com a adoção do parágrafo 11, a obrigatoriedade que era total do parágrafo 10 reduziu bastante. Olha aí, reduziu bastante aí essa obrigatoriedade, né? E aí nós temos mais um dispositivo importante para a nossa discussão, o disposto no inciso 3, parágrafo 9º, que é aquela lei complementar que ainda não foi editada, os termos do parágrafo 10, 11 e 12 deste artigo aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da Seguridade da União. Ou seja, essas regras não estão sujeitas, não serão aplicadas no orçamento de investimentos, né, que nós temos 3 suborçamentos: orçamento fiscal, orçamento de investimentos e da Seguridade Social. Então, não se aplica ao orçamento de investimento das empresas na qual o governo tem um controle sobre elas, né? Fechou? 10? Tá aí, né?
Então, isso aí é importante, né? Pronto. Então, o orçamento está em positivo, do artigo 65, parágrafo 10, pago para vocês. E agora a gente vai caminhar. Vamos para o primeiro. Qual que é? Nós vamos aqui para as emendas individuais. Tá? Essas emendas individuais foi uma emenda à Constituição, que foi a emenda 86. Olha aí, ó. Então, foi aqui a emenda constitucional 86 de 2015. Você que está entrando na vida de concurseiro hoje, agora, né? Eu digo para vocês o seguinte: dessa data aqui, da emenda, né? Até hoje, tá? Até hoje, essa emenda foi muito cobrada em concurso público. Muito cobrada. Muito cobrada. E ela vai continuar sendo cobrada. Tá? Então foi lá. Então, a emenda 86 criou o orçamento impositivo das emendas parlamentares individuais. Professor, por que isso? Né? Por que isso? Então nós temos um campo de poder muito grande entre o executivo e entre o legislativo. Então o executivo necessita do legislativo. Por que o executivo precisa do legislativo? Para aprovação das suas leis importantes para a condução do país. Sem o legislativo, o poder executivo não consegue gerenciar isso aqui, tal da governança, né? Tal da governabilidade, né? Condições políticas para governar. E aí, o que acontece? Só fazendo um breve histórico para você entender isso, né? Você tem que entender isso. Toda vez que tem aí, tá? Uma votação de extrema importância para o governo, aí o governo vai e o que acontece? Qual que é o instrumento que tem para lá? E o que o Congresso tem? O Congresso é uma casa política. Como é uma casa política, todos os seus representantes têm a sua base política. E, de uma certa forma ou outra, ele tem que amparar a sua base política. Tá? E um dos instrumentos são as emendas ao orçamento. Então, toda vez que tem uma votação importante, o governo negociava, isso mesmo, né? Negociava a liberação de emendas em troco de apoio político. Aí, de um dado momento, o Congresso, ou seja, o Congresso sempre estava na mão do Poder Executivo. E que dê aquele artigo 2º da Constituição que diz: são poderes independentes e harmônicos entre si. Independentes, ou seja, não depende nenhum de outro, né? O poder legislativo, o executivo e o judiciário. São poderes independentes e harmônicos. Não tinha isso. Então, no sentido, né, de você dar mais independência, tá, ao poder legislativo, ok? Ao poder legislativo e reduzir as influências do poder executivo, criaram-se emendas individuais para o orçamento impositivo. Exatamente esse é o contexto. Esse é o contexto que você tem que entender. Tá? E, professor, você é a favor? Com certeza. Então vamos lá. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária, ao projeto, a LOA, né, serão aprovadas no limite de 1,2%, tá, da receita corrente líquida, prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinado às ações de serviços públicos de saúde. Tá? Então, nós temos duas informações importantes. Olha só, as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2, ou seja, tá? Então, o que acontece? O Constituinte falou, olha, parlamentares, bacana, vocês querem aí, tá? Mais independência, né, em relação ao poder executivo. Beleza, nas suas emendas. Só que o seguinte, o projeto de lei é uma atribuição exclusiva do chefe do executivo. Então, nós iremos destinar um pequeno percentual do orçamento para que você faça suas emendas. Então, impôs um limite. Então, as emendas individuais de parlamentares têm um limite. O limite é 1,2 da receita corrente líquida, né? Conforme seja apurado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Beleza, bingo, 10. Perfeito esse assunto. Agora vamos a outra parte muito importante. O que diz a outra parte importante? Ele fala o seguinte: desses 1,2 aqui, né, obrigatoriamente, o parlamentar, tá? O parlamentar deverá destinar 0,6% às ações de saúde, de ações e serviços de saúde. Tá? Então tem ações e serviços públicos de saúde.
Tá? Então, 0,6% vai para a saúde. E o outro 0,6% destinação livre. Então, ele limitou. Então, é 1,2 as emendas individuais, né? 1,2, 6% para a saúde e 6%, 0,6% para de destinação livre no seu bem entender. Então, essa é a regra do orçamento impositivo. Agora, a gente vai detalhar esse cara. Então, vamos lá, né? O que acontece aqui? A execução do montante destinado às ações dos serviços públicos de saúde, ou seja, o 0,6%, né? Do parágrafo 9º, ou seja, anterior, inclusive custeio, tá? Inclusive custeio, será computado para fins de cumprimento do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198, destinado, vedada a destinação para o pagamento de pessoal e encargos sociais, né? Ok. Então ele falou o seguinte, o que ele está falando aqui? Né? As emendas de saúde. Ó, emendas de saúde. Tá? Emenda de saúde. Significa dizer o seguinte, tá? Que esse 0,6% da receita corrente líquida da emenda individual, olha só, muita atenção, são dois dispositivos importantes desse parágrafo, ele falou o seguinte, né? Poderá ser, inclusive de custeio. Então nós temos aqui, nós temos aqui, despesas, né? Por categoria econômica. Primeiro bracinho, despesas correntes. Despesas correntes, ok? Nós temos aqui despesa de custeio e nós temos outras despesas correntes. Aqui na despesa de custeios, né? Temos vários, né? Pagamento de energia, aluguel, material de equipamento, tal, água, tudo, né? O que não pode é só despesa com pessoal e encargo, ou seja, a aplicação, né? E nós temos aqui a despesa de capital. Na despesa de capital, nós temos investimentos, que normalmente é investimento, tá? Que vai agregar algo novo para a sociedade, alguma construção do hospital, viaturas, não sei o quê, né? Ó, investimentos, né? Nós temos aqui inversões financeiras. Não. E nós temos outras despesas de capital. Ou seja, esse 0,6%, que é a emenda da saúde, ela tem uma grande aplicação na prática, né? Ou seja, o constituinte aqui não quis limitar o escopo do gasto da despesa com a saúde. Essa é a primeira observação importante. Beleza, ok. É sabido de todos, né, que nós temos um limite. Tá? Nós temos um limite de gasto com a saúde. Ok, beleza. Então, isso aqui é a primeira parte. Essa aqui é a explicação. Agora vem para a segunda parte. Ó. Será computada para fins de cumprimento do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198. Ok, né? Será computada. Ok, será computada. Beleza. Ó, vedada a destinação para o pagamento de pessoal e encargos sociais. Já expliquei. Então, vamos nesse primeiro aqui. Ó. Será computada, será computado para fins do cumprimento do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198. Beleza. Né? Um bom concurseiro tem que entender que o artigo 198 ele faz parte da Constituição Federal no tocante do capítulo do qual? Da saúde. Lá tem o capítulo da saúde. E o artigo 198 diz respeito ao quê? Ao financiamento da saúde. Ao financiamento da saúde, tá? Ao financiamento da saúde. Então, vamos retratar esse cara para vocês, tá? Temos aqui a União, os estados, o DF, os municípios, aplicarão anualmente as ações de serviços públicos de saúde, recursos mínimos,
A União, Estados, DF e município. Então, cada um vai ter, né? Então, ó, aplicarão anualmente em ações de serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais sobre, então, ó, sobre ó, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. Então, vamos lá, ó, União, olha aí, União, ok, ó, tem que ser maior ou igual a 15% da receita corrente líquida, beleza, né? O que acontece? Vamos lá, agora vem a questão de prova. A emenda individual do parlamentar. A emenda individual do parlamentar. 0,6% obrigatoriamente ele vai ter que aplicar na onde? Na saúde, ok. Esse dinheiro da saúde, ele vai entrar para o teto do cumprimento da despesa do ente que recebe ou da União? Essa é a pergunta. A resposta está aqui, da União. Na prova ele vai falar o seguinte, né? Ah, o município tal recebeu uma verba do deputado fulano de tal no valor de R$1 milhão. E esse R$1 milhão ele computou para o gasto da saúde do município. Não. Esse valor ele vai ser computado para o gasto da saúde que da União. Aí, ó, da União. Então ele vai entrar no teto da União, tá? Ele vai entrar no teto da União, do orçamento da União. Então essa é a obrigação lá da emenda constitucional número 96. Bacana? Fechou? Vamos continuar, né? Parágrafo 11. Garantia de execução. Essa garantia, o parágrafo 10, tá? O parágrafo 9, aliás, ele criou a emenda de parlamentar, ele colocou um teto, tá? 1.2. Ele criou um teto e no artigo ele falou o seguinte, metade dela vai para a saúde, metade do seu livre-arbítrio. Agora, o parágrafo 11 que ele colocou a garantia de execução. O parágrafo 11 trouxe o quê? A prerrogativa do orçamento impositivo. Ele trouxe a prerrogativa do orçamento impositivo, ó. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 9º deste artigo. Ó, é obrigatória a execução orçamentária, ou seja, é impositivo, tá? Em montante correspondente a 1,2 inteiros da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos na lei complementar previsto no parágrafo 9º do artigo 65. Essa programação definida na lei complementar, essa lei ainda não foi editada ainda, tá? Bacana, mas o que eu quero falar para vocês, né? São duas coisas, né? São duas coisas aqui, ó. Primeiro momento, tá? Nós temos o que? A previsão. Aí. Primeiro momento aqui é a previsão. O segundo momento, nós temos a execução. Primeiro momento, a previsão. O segundo, a execução. Essa previsão aqui, ela está prevista, ó, no artigo 166, parágrafo 9º, tá? Ele diz que é 1,2%, né, ó, do projeto de lei orçamentária. A garantia de execução é diferente. A garantia de execução está previsto no artigo 166, parágrafo 11, tá? Ok? Mas é 1,2% da receita corrente líquida, olha só, ó, do orçamento anterior. Orçamento anterior. Aí, ó. Aí, ó. Do orçamento anterior. Do exercício anterior. Do exercício anterior. É diferente? É diferente. Olha aí. Tá? Então, do exercício anterior. Então, a previsão é 1,2. Beleza. Agora, não esse 1,2, ele tem 100% a garantia de execução. O que é a garantia de execução é 1,2 do que foi realizado, do que foi executado do exercício anterior. Então, esse é o dispositivo garantido.
Então, o curso falou, ó, pelo menos o que foi gasto no ano anterior, nós iremos garantir a execução do orçamento, tá? E aí, professor, cara, isso é questão pica das galáxias, cara. Que esse aqui é importante, cara, tá? Isso aqui é importante. O cara tem que conhecer isso aqui, tá? Tem que conhecer esse cara aqui, tá? Tem que conhecer esse cara. Pronto, né? Tá aí. Entenderam? Cara, aqui você aprende, aqui não é enrolação. Aqui você vai aprender. Bacana, vamos continuar. Agora houve o quê? Agora a emenda 100, tá? Então lá em 2015, a emenda 86 criou a emenda individual de parlamentar. Desculpa, de individual, né? E agora, impositivo de individual. Agora, a emenda 100 trouxe um novo dispositivo. Ele falou agora a emenda de bancada, tá? Então, a emenda de bancada. Como é que funciona a emenda de bancada, né? Então, a emenda de bancada, ele institucionalizou a emenda de bancada. Então, nós temos 1,2 de emenda individual e nós temos o que? A emenda de bancada, que é 1%, né? Então, o que acontece? Você pega aí, né? Você pega aí todos os parlamentares, né? De um estado, por exemplo, aqui no estado do Mato Grosso, nós temos 8 deputados federais e 3 senadores, então 11. Vão se reunir os 11, né? E esses 11 aqui eles vão definir, tá? Uma aplicação conjunta. Chama-se emenda de bancada. Emenda de bancada, pronto, né? É diferente da emenda individual. A garantia, ó, de execução de que trata o parágrafo 11, tá? Ou seja, o parágrafo 11, o que é a garantia? É 1,2%, tá, da receita corrente líquida do exercício anterior. Deste artigo aplica-se também as programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado, ou TF, no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Então tá aí, criou-se o quê? A emenda de bancada. Então, garantia da emenda de bancada de até 1% da receita corrente líquida do exercício anterior, do que foi executado no exercício anterior. Então, essa é a emenda de bancada, 1,2%, que é lá da emenda individual, e 1% da emenda de bancada. Então, criou-se aí a emenda de bancada. Vamos continuar, tem muita coisa aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente, gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lá Concursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$10. 10 parcelas de R$10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado o edital, e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí, com certeza, ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$9.000. Então, você tem aí R$37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, venha estudar aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe,
clica aqui, fala lá com os nossos atendentes. Nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus.